Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos para o nosso vídeo palestra parte 7. Então, sempre lembrando que o nosso tema central de nossa palestra não é outro, senão o projeto Um por Todos, Todos por Um, que nada mais é do que o novo sistema de evangelização acrescido de ação social e que, portanto, é uma ferramenta missionária. Você pode chamar de ferramenta evangelística, ferramenta missionária, ou até, se você quiser, rede de pescar, uma rede de muitas pontas, né? Ferramenta esta durante 7 anos foram sendo experimentados cada documento que foram sendo escritos, forjados. Esses documentos foram forjados, documentos administrativos, e que agora eu estou aqui para estar trazendo para o mundo todo. É para beneficiar todas as famílias da face da terra. E para isto não teria como se o Deus Pai Todo-Poderoso aguardou esse tempo da tecnologia, de nós termos acesso à tecnologia, para que possa ser feito um trabalho de uma forma que é de dentro para fora. Então eu sugiro a vocês, agora já no início desse nosso vídeo aqui, que vocês tenham em mãos bloco, caneta para anotações, ok? Então vamos para a nossa parte 7, cujo tema Unidade e União, formando a sede, a Igreja Pioneira. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos aqui na nossa parte 7, cujo tema Unidade e União, formando a sede, a Igreja Pioneira. Projeto Um por Todos, Todos por Um. Nós temos aqui, nessa parte 7, 2 subtemas. Primeiro, o que precisa saber a Igreja Pioneira em seu país? Segundo subtema, códigos de identificação da Igreja Pioneira, das subsedes, das distritais, voluntários e participantes em geral. Então, se tem alguém assistindo esses vídeos palestras aleatoriamente, eu quero orientar que considere assistir pela ordem, desde a parte 1 e assim sucessivamente, para que de fato venha conhecer esta preciosa ferramenta que visa trazer grandes benefícios à humanidade, sendo o primeiro destes a vida eterna, o paraíso. A vida eterna no paraíso. Voltemos então para a nossa parte aqui, nossa parte 7, subtema 7.1. O que precisa saber a Igreja Pioneira em seu país? Mas quem é aqui a Igreja? Quem é a Igreja Pioneira? Né? Naturalmente, se vocês vêm assistindo desde a abertura, que são 12 vídeos, palestras, se vocês vêm assistindo desde a primeira, mais ou menos alguns eu acredito que se estão entendendo claramente aqui a respeito desta ferramenta, né, do projeto Por Todos, Todos por Um, já deve até saber responder, né? Se você sabe já responder, coloca aí no comentário, viu? Eu já entendi, cheguei aqui, já entendi quem é a Igreja Pioneira, tá? Mas aqueles que ainda estão com uma dúvida, né, vem assistindo o vídeo, estão em dúvida, eu vou responder.
Em qualquer dos 6 continentes, a igreja que desejar fazer uso desta ferramenta de evangelização acrescido de ação social, projeto Um por Todos, Todos por Um, sendo esta igreja a primeira a assumir o uso desta ferramenta em seu país, esta será chamada a igreja sede, portanto, a igreja pioneira. E o que precisa saber esta igreja então? Eu já lhe respondo. Primeiramente, deverá assistir todos os vídeos na sequência recomendada e não aleatoriamente, pois estes vídeos palestras são etapas onde aos poucos eu estou apresentando um trabalho que, como tenho dito, foi escrito e experimentado durante 7 anos e não teria como eu, Vilma Machado, explicar todo o conteúdo num único vídeo palestra. Concorda? Você concorda? Pois bem, vamos prosseguir. Como já disse, eu vou repetir a igreja que for a primeira a ser inserida neste projeto. Esta será a pioneira, tornar-se-á sede em seu país. E já respondo para você que quem faz essa inserção da igreja pioneira em todos os países sou eu, porque sou a escritora do projeto, sou também a responsável, por esta ferramenta missionária. Vou responder perante o Criador do Universo naquele grande dia e, portanto, por ele ter me dado a honra, essa alegria de ser participante como escritora e ter escrito, eu estou na incumbência de fazer a inserção da primeira igreja em cada país. Orientar, divulgar, orientar, inserir e prosseguir fazendo a mesma coisa em todos os países que tiver interesse. E claro que eu espero tenha interesse, porque trata-se de uma ferramenta missionária pela qual objetiva trazer êxito na nossa missão de pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porém, é necessário que façamos isso de dentro para fora, não de fora para dentro. Com a expressão de dentro para fora, significa que a igreja ela vai também caminhar no meio do povo aonde ela está fundada. E aí ela vai se expandindo, até porque através da igreja chamada Igreja da Expansão, que são as subsedes. As suas subsedes serão a chamada Igrejas da Expansão. Mas suponhamos que esta igreja, pretendente a pioneira, tenha suas instalações aqui no Brasil, ou seja, nós vamos agora, para que a minha explicação se torne compreensível a você, que de repente não esteve ali do meu lado administrando junto comigo, porque teve um período que a Igreja Ministério Shekinah esteve comigo ali. Eu não sei assim até que ponto eles alcançaram o entendimento de forma administrativa, porque eu estive muito mais ali à frente. Mas eles me deram o apoio, abraçando ali a ferramenta. Então é provável que eles tenham uma compreensão, já porque eles estiveram experimentando ali juntamente comigo, de certa forma. Então, mas para você já deve ter entendido que em cada país terá uma pioneira, Mas vamos usar como exemplo a que tivemos aqui no Brasil, que foi exatamente aqui no Rio de Janeiro, onde inclusive localizou-se a nossa sede, foi a sede experimental. Eu chamo de sede experimental. A princípio, quando eu comecei a escrever, foi na minha casa, que eu estava escrevendo. Eu ainda não tinha
A WMC, não, tá? A empresa WMC, que abriu anos depois, para estar apresentando meus trabalhos, né? Digamos assim, sobre o esteio, né? De uma empresa, né? Já que eu não observei que eu não tinha esse esteio por meio das igrejas do Senhor por onde eu passei, não como se deveria, né? Ser abraçado mesmo as obras que o Senhor colocou nas minhas mãos, então abri a WMC. Mas naquele momento em que eu comecei a escrever, experimentar, nos primeiros passos, eu estava residindo ali na rua Adelaide, número 5, apartamento 203, eu estava ali, residindo ali, condomínio Ayrton Senna, no Jardim Bangu. Então, as pessoas que moram ali vão, claro, sabem, né? Porque muitos ali, muitos participaram, muitas famílias ali que participaram dessa obra, né? Então, a princípio estava ali, só que depois essa sede experimental, sendo abraçada em 2 de outubro de 2011, essa sede, né, passou a estar na Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah. E nós vamos fazer um de conta aqui, né, para eu explicar para vocês, nós vamos colocar esta sede experimental, já considerando não minha casa, né, vamos considerar a Igreja do Senhor, né, que será essa sede experimental e que vai servir agora de modelo para nós nesses vídeos palestras. Porque hoje posso, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, hoje eu percebo claramente, né, que, na verdade, estava eu escrevendo e experimentando uma ferramenta missionária para que eu pudesse depois estar entregando e ver quem de fato, qual a igreja que Deus escolherá para ser, qual vai ser essa eleita, né, do Senhor, que vai abraçar essa ferramenta na posição já de igreja sede, igreja pioneira. Naquele momento, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah, ela nem tinha ainda nascido, o Espírito Santo ainda nem tinha dado essa denominação assim, esse igreja pioneira. Ele nem tinha dado essa nomenclatura, digamos assim, de igreja pioneira. Depois é que, conforme quando eu fui revisar os documentos, então ele disse para mim, a igreja sede é a igreja pioneira, as subsedes serão expansionistas e as igrejas que estarão ali nos campos das igrejas sede, né, em cada país, e das igrejas subsede nos estados desses países, elas serão as igrejas da unidade. Então ali teremos a igreja distrital, que serão igrejas da unidade, tá? Igreja subsede, igreja da expansão. Mas nós vamos aos pouquinhos, vai prestando atenção, tá? E quando vai chegar o momento de você anotar isso, não precisa ainda anotar, vai só ouvindo, tá? Vai só ouvindo aí, mas daqui a pouquinho eu vou falar para você, anota aí, tá? Tudo que for importante você anotar, fica já com seu bloco, caneta, tá bom? Porque estes vídeos palestras, na verdade, é uma orientação da ferramenta. Eu estou falando dela, como nasceu e tal, a proposta dela, tá? E depois vou falando da inserção, vou falando de várias coisas aqui, então fique bem atento. Não tenha pressa. Se você tem que fazer alguma coisa, vai fazer, depois retorna, veja onde você parou e depois você retorna e assiste aos poucos, ok? Então nós suponhamos, neste caso aqui, ela está aqui no Rio de Janeiro, esta pioneira tornar-se-á responsável pela formação de todos os campos missionários e seus respectivos postos de coleta em todo o país. Claro que ela vai, compartilhar, né, as tarefas, né? Ela vai dividir as tarefas, é bom, né? É bom a gente compartilhar, né? A gente dividir as tarefas. Aí vocês vão até me perguntar assim, e as outras igrejas instaladas nos 25 estados pertencentes ao Brasil, né? Já que a nossa sede está aqui no Brasil, né? A nossa sede modelo experimental está no Brasil,
As demais 25, né? Elas serão as subsede, como já venho aqui falando para vocês. Mas eu vou escrever ali. Eu vim para o quadro. Os outros vídeos vocês percebem que eu estou diante da minha TV. Mas agora eu vim aqui para o quadro, porque eu vou começar a escrever aqui para poder ficar de mais fácil compreensão para vocês, tá? Tudo que eu vou falando agora. Observe agora a ilustração, tá? Vou fazer aqui uma ilustração para vocês, onde eu vou estar mostrando, simbolizando para vocês. Vou fazer aqui vamos supor, gente, aqui. Nós estamos, digamos, no Brasil, né? Eu não vou fazer um mapa, vamos supor que aqui é o mundo, que está o mundo todinho. Eu quero que vocês comecem a escrever, a compreender a partir já daqui. Estão vendo? Está claro para vocês ali? Pois é. Então, aqui nós estamos tendo, aqui vamos supor que fosse o mundo todo, né? Todos os países, continente, está tudo aqui. Mas a nossa sede, uma igreja aqui no Brasil, poderia ser em qualquer outro lugar, mas o projeto é brasileiro, eu nasci aqui no Brasil, foi experimentado os documentos aqui, então nós vamos dar essa honra. Aqui, vamos fazer o Rio de Janeiro assim, ó, tá? Para vocês poderem, vamos separar o Rio de Janeiro aqui, ok? Então, veja só, nós temos aqui está o mundo, aqui está o mundo todo, tá? E aqui, o que é essa linha aqui que eu fiz? Aqui é o Brasil. Brasil. Tá dando para vocês verem daí, gente? Brasil, tá vendo? O mundo todo é o quadro, tá? Esse aqui é o Brasil. E aqui, então, Brasil, e aqui é o nosso Rio de Janeiro, tá? Então, se aqui é o Brasil e aqui esse círculo aqui é o Rio de Janeiro, então aqui nós vamos ter São Paulo, Minas Gerais, né? Vamos ter São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, ó. Não exige de mim, sabe? Geografia. O que importa é que vocês entendam que aqui está o Rio de Janeiro e aqui está os outros estados. Então, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, os outros estados. Brasília, né? Distrito Federal, né? Distrito Federal, não é isso? Então, aqui está Rio de Janeiro. Quero que vocês foquem no Rio de Janeiro agora, ok? E aí, esses outros estados aqui no Brasil, que são 25, tá? Porque Distrito Federal a gente vai incluir tudo, vamos dizer 25 estados. 25 estados, tá, gente? 25 estados, estão vendo bem aqui, 25 estados. Aqui, o Rio de Janeiro, aí a nossa igreja modelo, a Igreja Assembleia de Deus, fazer aqui igual os irmãos lá católicos fazem, né? Porque eu não sou aquela, não espere de mim, gente. Desenho também não sou, desenho, é aqui a igreja, tá? Igreja modesta, né? Igreja, tá bom, gente? Que é a igreja. Aí aqui a igreja, botei aqui a cruzinha só para a gente identificar que aqui é a igreja. E esta igreja, ela estava exatamente situada e tem diversas igrejas, vamos supor, ela está localizada, aqui é o Rio de Janeiro todo, tá?
Mas aqui no Rio de Janeiro vai ter diversos bairros. Então, vamos supor, vou fazer os bairros tudo pontinho, tá? Para caber aqui, eu vou fazer aqui, são os bairros. Esse aqui no Rio de Janeiro, ela tá aqui, ó. Aqui dentro desse mapa do Rio de Janeiro, vamos supor, aqui tem outros bairros, tudo em volta dela vai ter outros bairros. Certo? Vocês entenderam já o conceito aqui, a ideia? Ela está no Rio de Janeiro, ela está, então vamos dizer, ela está no... Aí vocês vão entender, já vou começar a passar para vocês aqui o código dela de inscrição, tá? Para vocês já começarem a entender, depois eu vou repetir, mas isso aqui você já pode começar a anotar. Não anota ainda não, mas presta atenção apenas. Esse AME é o continente americano. O B significa que aqui é o continente. Aqui significa B, R significa o país dessa igreja. O país dessa igreja ela está no Brasil. E o estado em que ela está, Rio de Janeiro. Então, e ela é a primeira, ela é a pioneira, sede. Então, nós temos aqui o número 1. Tá? Viu a identificação, gente? Percebeu a identificação? Percebeu que a ferramenta que precisa ser trabalhado, com documentação para que funcione. E tem um porquê disso. Muitos vão dizer, mas nós já estamos trabalhando com unidade, nós já fazemos, mas se não trabalhar documentado e não fazer assim, não tem como sair unindo todas no mundo inteiro, todas no país inteiro, de fato, de verdade, porque cada um está no seu quadrado, nas suas denominações e nas suas defesas. Agora, quando vem o projeto por todos, todos se conectam dentro dele, sem perder as suas peculiaridades, porque Deus Pai sabe que não é da noite para o dia que essas questões tão entranhadas vão ser trabalhadas no ser humano. São questões humanas que precisam ser trabalhadas e o ser humano desvencilhar de algumas coisas que estão atrapalhando a missão. Então, por isso que veio a ferramenta para que vocês possam, enquanto igrejas, se unirem, fazer a unidade para levar o povo à união e nesse exercício de amor constante vocês conseguirem êxito, porque o adversário de nossas almas, ele está conseguindo tragar e não são poucos que ele está conseguindo fazer isso por conta da forma como nós estamos trabalhando essa questão. Falar de boca que estamos em unidade é uma coisa, estar realmente em unidade é outra coisa. Não se está na unidade realmente que Deus Pai espera de nós, é necessário. Então eu quero que compreendam bem, Aí aqui já formou a inscrição aqui dessa igreja, ela está no continente americano, ela está no país BR, Brasil, e ela está situada bem aqui no Rio de Janeiro, 01. Aí vai nascer, aí vai fazer que isso daqui, aonde o azulzinho que está aqui, é o campo dela. Aqui ela está no campo. Qual campo? Campo missionário 01 também. Então aí já entrou depois, mais adiante ainda vai entrar outro 1 aqui. Porque significa aqui que ela é o campo dela. Aí mais adiante, aí isso vai nascendo o quê? Registro. Vai nascendo código de identificação a partir dessas observações, de saber o continente em que ela está, o país de onde ela é e Rio de Janeiro. Se aqui tivesse, por exemplo, número 2, vocês saberiam identificar que essa igreja, ela aqui sendo número 2, a gente identificaria logo que esta igreja seria
seria a subsede, ela seria uma subsede. Suponhamos que de repente São Paulo, sabendo que a sede já está aqui operando com o campo missionário, e depois que ela já tem uma experiência, né, o campo já está formado, está bem, ela já está ganhando experiência, já abriu o seu primeiro campo, abriu o segundo e até o terceiro. Aí, lá em São Paulo, a igreja fica sabendo, né, desse trabalho aqui da sede e ela fala, eu também desejo trabalhar com esta ferramenta, o projeto Por Todos Puro. Ou em Minas Gerais também, de repente aqui em Minas Gerais também fala, eu também quero trabalhar. O coordenador geral aqui da sede eles vão fazer contato aqui com a igreja sede, a igreja sede toda documentada, documentos forjados durante 7 anos. Ela vai fazer a inserção destas igrejas também para que elas operem da mesma forma que ela vai estar operando a igreja sede aqui no estado dela. As igrejas subsedes, igrejas da expansão, vão também estar fazendo semelhante coisa. Era isso que eu já vinha em vídeos anteriores explicando. Está ficando muito longo nossa explicação, né? Mas é necessário e você precisa ter paciência para entender. E aqui, ó, Minas Gerais, a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa que a sede faz. A sede vai estar mandando na igreja aqui, a sede vai estar instruindo para que você tenha, para que a igreja aqui, essa igreja em São Paulo, faça a semelhante coisa que ela vai estar fazendo aqui no estado dela. Ou seja, um agir de dentro para fora, sem deixar de cuidar dos nossos. Aí a sede aqui vai estar evangelizando aqui? Mas vai por quê? Porque elas estão numa comunhão, numa unidade ininterrupta. Numa unidade, sem perder suas peculiaridades, né? Sem perder seu modo, cada um tem seu modo de ser. Mas através desta ferramenta, aqui, por exemplo, nesse estado, a pioneira está exemplificando. Aí vem a expansionista, as subsedes, igrejas da expansão expandindo. Aí você fala, mas expandindo o quê? Expandindo o quê? Vamos para o próximo? Então, agora eu quero que vocês realmente anotem aí, tá? Porque antes era necessário prestar bem atenção e agora eu creio que vocês têm condições de entender e anote aí, tá? Aqui, vamos dizer, a igreja, anote assim, do lado da igreja, depois você coloca a sede, subsede, distrital. Nós aqui acho que você já conseguiu entender, né? Que a igreja sede, cada uma do país, cada país terá a sua igreja sede, tá? Deverá ter uma igreja sede que chamaremos, aliás, o Espírito Santo, carinhosamente, quando eu escrevia, denominou ela como pioneira. Então, a primeira igreja a nascer, a ser inserida nesta ferramenta, o projeto Por Todos por Um, ela será considerada a igreja pioneira. Ele chama ela da igreja corajosa. Aí, as que vêm depois vão ser chamadas subsedes, né? As subsedes, todas elas. Então, se no Brasil nós temos aqui, e aqui no Brasil nós temos a igreja sede, né? Como experimental, tá? Como modelo. Aqui no Brasil, a nossa pioneira sede como modelo, tá, gente? Então, como modelo, porque durante 7 anos existiu, tá? Durante 7 anos, enquanto eu escrevia, no período de 7 anos, não, mas esteve um período onde a igreja esteve como sede experimental, sede igreja pioneira. Então, os outros estados, se tivesse o projeto
caminhando, vamos dizer assim, o projeto caminhando para outros estados, essas igrejas serão as subsedes da sede no Brasil, chamadas Igreja carinhosamente pelo Espírito Santo, Igreja da Expansão. Então, todas as igrejas subsedes em um determinado país serão chamadas Igrejas da Expansão, as expansionistas. Ele diz assim, as expansionistas, aqui vão levar adiante a mensagem, vai levando à frente, vai dando crescimento. Né? E nós temos dentro dos campos, tanto da igreja sede quanto da igreja subsede, nós teremos as igrejas distritais. Então, cada igreja tem a sua igreja distrital. E nos campos, então, teremos muitas distritais. Agora, do segundo campo em diante, porque nós teremos duas formas de atuação das igrejas em unidade, né? A igreja distrital será chamada igreja da unidade. Elas serão encontradas no campo da sede, né? E depois serão encontradas em todos os campos das subsedes. E quem são elas? Elas são as igrejas da unidade, que teremos a AQR e a apoio. Agora, na sede e na subsede, no primeiro campo, entenda bem, guarda bem isso, no primeiro campo, tanto da sede quanto da subsede, teremos a sede e a subsede no primeiro campo, elas são responsáveis pelo primeiro campo. Então, todas as igrejas que vieram ali com elas vão ser chamadas igrejas apoio, porque elas estão no primeiro campo, tanto da sede quanto da subsede. Agora, do segundo campo em diante, aí a sede e a subsede vai ter uma igreja que vai estar à frente, que se chama AQR. AQR, gente, letra minúscula, tá? Que é para escrever AQR. A que responde. É a abreviatura de que A que responde. Essa é a AQR, significa isso, a que responde pelo campo. Essas AQRs, que serão muitas, elas são compreendidas como do segundo campo em diante, né? Lembra, o primeiro campo da sede, o primeiro campo das subsedes, vai ser respondido por elas mesmas. A sede responde pelo seu primeiro campo, a subsede pelo seu primeiro campo. Já no segundo campo em diante é levantada a QR. E a QR, então, se a primeira QR que chegar, ela tem direito de ser a QR. A primeira igreja que chegar, né, do segundo campo em diante, da sede e da subsede, tem direito a ser a QR, ou seja, ganhar essa responsabilidade, se ela quiser, de responder. Porém, se ela é a primeira a chegar do segundo campo e diz, não, mas eu não quero essa responsabilidade, não. Eu quero apenas dar apoio. Aí ela vai estar na condição apenas do apoio mesmo, né? Terá menos responsabilidade, vai participar, mas com menos responsabilidade, e a responsabilidade vai ficar para a AQR, que então, né, vamos supor que venha duas igrejas, a primeira que chegou não quer ser a QR, mas a segunda fala, não, eu quero, pode deixar, nós vamos ficar na responsabilidade desse segundo campo. E aí aquela segunda igreja que chegou, ela fica como sendo responsável. Ok? Então vamos agora. E agora, respondendo para vocês aqui, né, a respeito de como que fica as igrejas, né, igrejas em unidade, apoio a QR, dentro, né, da prática, assim, nós vamos ver como que fica estas demais igrejas que vêm em unidade dentro do campo missionário das igrejas sede, da igreja sede em cada país, né, terá a sua, e das igrejas subsedes, né, que serão a partir do segundo estado, né? Está a sede no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então se abre uma outra, vamos supor que uma outra igreja seja inserida em outro estado, ela já é chamada de subsede e tem responsabilidades bem semelhantes à da igreja sede.
sendo que a igreja sede fica responsável por todo o país e, portanto, cabe a ela estar orientando tanto no estado dela quanto nos demais estados dentro de seu país, ok? E eu quero aqui colocar para você, para a gente fechar essa parte aqui, já entrar para o nosso segundo subtema, que é 7.2, né, que vamos falar da identificação, código de identificação. Mas já para começar a dar entendimento para vocês, a igreja sede, ela terá esse código de identificação aqui. Observa só, eu vou detalhar isso mais adiante, tá? Eu vou passar depois ali para outro material para explicar melhor. Mas aqui vocês já vão compreender. Nome, BR Brasil, RJ é o Rio de Janeiro, que é onde a igreja está sendo a igreja sede experimental, igreja experimental, tá? Código de identificação é este aqui, AME BR-RJ-01, porque ela é a pioneira, né, a primeira. E aí o campo missionário dela, 01, campo missionário denominado Jardim Bangu. Os demais campos que ela for abrindo dentro do estado vai se tornando campo missionário 2, 3 e vai ganhando nome conforme o local que estiver, vai se usando aquele nome já conhecido. No caso, nós tivemos campo missionário 01 e nós tivemos denominado Jardim Bangu, porque foi no Jardim Bangu, então ficou Jardim Bangu. A princípio até eu usei como estava dentro do Ayrton Senna, né? Então ficou condomínio, mas depois abrangeu mais o campo, ficou mais claro, né? Ficou mais claro o número de ruas, isso tudo eu vou falar mais, que tem esta regra, determinado número de ruas, né? Para poder fechar um campo, determinar um campo, tem um determinado número de ruas, as quais ali todos que estiverem dentro do campo, todas as famílias e todas as igrejas estão convidadas a trabalharem em unidade e união. Então nós tivemos o campo missionário 1 denominado Jardim Bangu. Mais adiante vou falar mais sobre isso, porém eu vou fazer aqui com vocês, um campo, porque eu preciso aqui do quadro, né? Então vou aproveitar que eu estou aqui no quadro para fazer para vocês uma ideia. Agora, presta bem atenção, tá? Nisso que eu vou fazer aqui agora. Nós estamos então aqui no Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro está dentro do Brasil e tal, a sede. E nós estamos aqui no Rio de Janeiro. E aqui abriu-se um campo. Aonde? No Jardim Bangu, que foi o campo experimental, tá? Então, dentro desse campo aqui, havia, vamos dizer, aqui não estou nem de lembrança aqui, tá? Mas, vamos supor aqui, dentro desse campo do Jardim Bangu, são muitas igrejas, mas vamos dizer que tinham 20, tá? Mas a primeira igreja, no caso, que estava aqui onde foi a sede, foi a igreja Assembleia de Deus, Ministério Shekinah. Nossa igreja modelo, que Deus abençoe muito estes irmãos, né? Abençoe o pastor, os irmãos. A igreja de Deus, a igreja Assembleia de Deus, Ministério Shekinah. Então ela foi sede modelo. Ela foi a sede modelo, a sede experimental, tá? Que me possibilitou escrever todas as documentações eclesiásticas, foi esta igreja. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Shekinah Pastoral. Então aqui, tá, foi escrito, o trabalho estava aqui no campo, no Jardim Bangu, e aqui tinha outras igrejas, só perto dela, para vocês terem uma ideia, só pertinho dela, dentro do condomínio ali, Ayrton Senna, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 igrejas, bem pertinho, bem perto. E depois tinham bem mais, dentro do campo que se formou, considerado o campo que foi conhecido de Jardim Bangu. Então tinha muitas igrejas
protestantes ali para trabalhar em unidade, tá? Mas como era experimentando, estas igrejas, elas teve até uma participação de uma igreja lá em relação à oferta de material de construção, porém elas não se inscreveram, não houve nada disso porque tudo isso estava ainda sendo forjado, tá? E o projeto é tudo documentado, não é nada feito de boca, cada um fica lá nas suas igrejas, vamos ver tudo, não. Tem aqui essa documentação todinha que regulamenta as regras, as normas, para que se possa trabalhar e ter êxito, né? Então, aqui está, né? Aí aqui dentro, o que acontece? Aqui dentro desse campo, a princípio foram feitos 8 postos. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas depois compreendeu-se, né, pelo número de pessoas inscritas, compreendeu-se, né? Foi orientação mesmo, porque eu falei para o Espírito Santo que estava demasiado pesado para mim ficar coletando em 8 postos de coleta. Facilitava para as famílias, né? Porque cada rua, né, a princípio, tinha seu posto de coleta. Então, quando chegava no final do mês, naquela data, né, a data combinada, a família ali daquela rua ia lá naquela vizinha e deixava seu alimento ali. Mas ficou muito sacrificioso demais para mim, porque eu também tenho minhas coisas para fazer, né? Agora mesmo estou gravando com vocês, daqui a pouco vamos almoçar, né? Então, o que foi feito? Foi feito um posto único. Aí foi feito um posto de coleta único, que a princípio foi até na Priscila, e depois da Priscila Souza veio ser irmã Rosângela, mas a princípio foi na Priscila, isto dentro ali do condomínio Ayrton Senna. Quando eu percebi que o campo não era só aquele pedacinho, mas era maior, e foi feito, foi escutado, aí ficou posto de coleta Jardim Bambu, tá? Mas a princípio foi um posto de coleta ali no condomínio Ayrton Senna, na casa da Priscila. Mas nós vamos usar como referência o da irmã Rosângela, que foi no Jardim Bangu, posto de coleta Jardim Bangu. Ficou bem na rua principal para todas as pessoas irem lá levar. Aí nós escolhemos uma rua, foi uma rua, eu acredito, direcionamento do Espírito Santo, tá? Então, suponhamos, aqui é o estado, tá, gente? Aqui é o estado, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. E aqui dentro foi feito um campo. Então, era aqui para se abrir muito mais campos. Então, nesse primeiro campo aqui, a sede ela é responsável, porque é o primeiro campo. Já do segundo campo, terceiro campo, quarto campo, tudo isso aqui no estado do Rio de Janeiro, já entra a igreja AQR e igreja Apoio. A AQR ela vem respondendo por esse campo, AQR. E as outras vêm em unidade como apoio das AQR. E a sede é responsável pelo seu estado, respondendo pelo estado, e essas igrejas aqui respondendo cada uma pelo seu campo. E as igrejas apoio, distrital apoio, dando apoio tanto aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, e quanto mais campos forem sendo abertos. Porque tem regra, né, de número de ruas. Depois eu vou passar tudo isso para vocês. Calma aí. Tem número de ruas e tal para poder se formar esse campo, tá? É feito um mapeamento, né? Como eu fiz desse daqui, eu saberia dizer para vocês, não assim aqui, né? Mas aí pegando as anotações, os números de rua que eu vou passar para vocês. Número de rua que ficou como uma regra, né? Porque eu estava experimentando. Mas eu vou passar para vocês o número de rua para a formação de um campo missionário. E ali todas as igrejas são convidadas a trabalhar em unidade e convidar as famílias para trabalhar em união, certo? Agora, daqui a pouco, nós vamos então para os critérios, que é o 7.2, né? Que é o nosso subtema. 7.2, Códigos de Identificação da Igreja Pioneiro das subsedes distritais, voluntárias e participantes em geral, ok?
Pois é, continuando, subtema 7.2, Códigos de Identificação da Igreja Pioneira, das subsedes, das distritais, voluntários e participantes em geral. Este é o nosso subtema agora e que passo aqui a explicar para vocês como que nesta ferramenta a gente é construído, né, um código, uma identificação para as igrejas, né, para as igrejas, tanto a sede como subsede, distritais, né, distritais, e como que é feito essa identificação delas, como será a identificação delas, o registro delas, né, no projeto Um por Todos, Todos por Um, para que não haja confusão entre elas. Por quê? Porque vai estar atuando na comunidade, né, a serviço do rei, estará agindo na comunidade, vai prestar conta no site do projeto e no mundo inteiro vai estar funcionando assim. Digamos que lá está o site, né, da ferramenta, com as igrejas entrando lá, cada uma com o seu campo, prestando conta do que foi coletado, do que foi realizado ali, em termos de serviços materiais e espirituais. Aí, como que é feito isso, esse código, né, de registro, né, de identificação? É um código de identificação. Então, à medida que vocês forem ficando familiarizados, né, a igreja, após a inserção, com o tempo, indo, se familiarizando, vai perceber claramente, só de olhar, vai saber, né, o país, o estado, e olhar o campo, vai ver de onde é aquele voluntário ADM, voluntário administrativo, projeto Um por Todos, Todos por Um. Eu vou estar agora explicando para vocês. Não vou começar pelo bloco hierárquico, porque senão já estaria indo para os voluntários. Não, vamos começar pelo código de identificação da igreja pioneira, né? Então, mas antes da gente aqui dar prosseguimento, você já se inscreveu no canal da BMC? Se você ainda não se inscreveu, é a oportunidade. Pausa o vídeo, inscreva-se neste canal. Você também, peço você que ao final do vídeo deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe também essa ferramenta missionária, esse vídeo, para que o mundo inteiro, né, venha tomar conhecimento de que o Criador do Universo não está cochilando, não, né? Pobre sempre tereis. O Senhor Jesus Cristo falou isso, mas não é porque pobre sempre tereis que nós vamos ficar acomodados, né? Principalmente quando o próprio Criador, né, concedeu a graça, né, de a gente ter essa ferramenta missionária, a qual proporciona unidade e união, né, onde dá condição de se trabalhar as duas situações. Quantas das vezes você, evangelista, você missionário, vai pregar a palavra de Deus e também se depara com a necessidade material do seu irmão, né, e você fica no teu coração aquele desejo, aquela dor, porque você de repente você não tem como você pegar e suprir aquela necessidade, não ali de imediatamente, mas dentro desse projeto isso torna-se possível, porque as igrejas em unidade, trazendo a comunidade na união, com certeza terá condições sim de fazer esse suprimento, fazer aquilo que o mestre disse: dê você mesmo o que de comer, né? Quando ali os discípulos falou para o mestre, né, para dispersar a multidão, né, despedir a multidão para que aquela multidão fosse cuidar, né, das necessidades materiais. Estavam já 3 dias e 3 noites ali se alimentando. Então, claro, isso é uma observação que o texto traz, que devemos sim cuidar do alimento primeiro. O mestre já estava ali 3 dias e 3 noites alimentando-se dos ensinos do mestre,
dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, quando foi observado também a necessidade de materiais. E aí o Senhor Jesus Cristo, após 3 dias e 3 noites de alimentá-los espiritualmente, também multiplica pães e peixes ali para aquela em mais de 5.000, né? O texto diz que mais de 5.000 alimentou-se, ainda sobejou. Então, se houver esta unidade, esta união, com certeza os celeiros vão ficar cheios da casa de Deus, e aí as famílias vão ser abençoadas tanto espiritualmente quanto materialmente. Por isso é necessário sim. A irmã Vilma já falando, irmã Vilma, nós trabalhamos já, eu já me reúno com a igreja tal, com a igreja tal, com a igreja tal, e nós já trabalhamos juntas. Mas esse projeto possibilita muito além. E não é eu que quero, na verdade não sou eu que quero. A minha parte é entregar a ferramenta missionária às igrejas do Senhor Jesus Cristo, espalhadas na face da terra, igreja pós-Martinho Lutero, né, que se diz a noiva do Senhor Jesus Cristo. Estas igrejas que estão querendo viver como os apóstolos, né, segundo os ensinos apostólicos, mas que hoje em dia, né, ninguém vai vender suas propriedades e pegar e pronto, e vamos todo mundo, porque Cristo vai voltar a qualquer momento, então pega as suas propriedades, vende, dá para a igreja, ninguém está fazendo assim. E não é mais para que seja feito assim. Tanto que no projeto é um item alimentício. Pode dar mais? Pode? Claro que pode. O projeto já prevê a administração desses a mais que vem, que são chamados de ofertas extras. Mas aquela sua oferta mensal, ela terá um porquê que ela é mensal, um porquê que tem uma data específica, né, para que dentro de um país, né, se colete naquela mesma data. É a questão da unidade, da união. Então, a igreja que vai experimentar esta ferramenta, já desde já saiba que precisa respeitar essas regras. Porque você não pode, como já disse, chegar na minha casa e querer temperar o feijão, colocar sal sem antes ter experimentado. É necessário provar, tá? E esta ferramenta que foi experimentada durante 7 anos numa igreja vai ter como querer provar ela com um tempinho, pronto, e acabou, né? Como provar e acabou. E depois provar. E assim mesmo, você pode fazer que provou de verdade se realmente não provar. Né? Provar mesmo. Né? Então tem um espaço de tempo que a igreja terá para experimentar e a partir daí. Né? Tudo já está direitinho no regimento eterno já colocado, tá? Mas vamos aqui o que interessa neste momento. Você já deu seu like, já se inscreveu? Então vamos agora tratar desse 7.2, Códigos de Identificação da Igreja Pioneira, da subsede, das distritais, voluntários e participantes em geral. Como é que isso ocorre? Para começar, vamos voltar, eu já expliquei aqui sobre como que nasce, como que é esse AME. Esse AME aqui, na verdade, eu espero que vocês estejam vendo bem aí, mas se acontecer de vocês não estiverem enxergando aqui na tela da minha TV, eu vou provavelmente fazer com que a imagem venha para frente, tá? Vocês vão prestar atenção no que eu estou falando. Mas se der para visualizar aqui, porque é a primeiro tempo que eu estou fazendo utilização assim, tá? Para ficar mais prático para mim na hora da edição do vídeo. Mas veja aqui. Sede experimental. A sede experimental está aqui na América do Sul. Então veja só, 6 continentes que nós temos, né? Nós vamos ter a América, América do Norte, Central e Sul, mas nós vamos chamar apenas de América, tá? Então a América é a América, tá? Nós temos a Europa, temos a África, a Ásia, a Oceania e a Antártica, ou Antártica. Antártida ou Antártica. Tivemos no continente americano sede experimental do projeto todos por um. Então, nós tivemos aqui também nos livros que nós estamos. Como
vocês podem ver, nós temos aqui o mapa mundi. Então aqui ficou claro para vocês, né, que o AME é só uma abreviatura de continente americano. Tá? Então aí você escreve as 3 primeiras letras. Então quer dizer que esta é a sede experimental. A igreja que eu for, que vier, né, entrar em contato comigo após os vídeos, as explicações, chegar ao entendimento e quiser ser inserida, a primeira que fizer isso, aí vai ser gerado um código para ela que naturalmente não será este, né? Porque para ser este teria que ser a igreja que foi a igreja experimental, tá? A sede experimental. Aí seria esse mesmo código aí. Mas não sendo ela, o que provavelmente não deva ser, então vai nascer um outro código, né, de inscrição, tá? Então aqui, vamos lá, a gente já entendeu que AME, né, AME significa americano, então é o continente. Depois do continente, então aqui, ó, agora nós podemos ver no mapa mundi 6 continentes, ou seja, 149.440.850 quilômetros quadrados. E dentro deste espaço, os 196 países. Dentro estes 195 ou 196 países, eu destacarei o país da sede experimental. O país da sede experimental, né? O país da sede experimental, aqui, o Brasil. Então, o projeto Um por Todos, Todos por Um é um presente de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo porque eles trabalham em unidade. É um presente para o mundo inteiro. Todos os 6 continentes, é presente para o mundo inteiro. Por quê? Porque João 3,16 deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que o restante do mundo, só o Brasil, o restante fica perecendo, não. Então é o mundo inteiro. Então quando nós vamos fazer o código de identificação, nós vamos usar o continente em que esse país está. No caso, o Brasil é o AME, americano, né? Continente americano. E aqui é o Brasil BR. Vamos ver, tenho mais a mostrar para vocês. É o BR. Aí chegamos aqui, destacando aqui o Brasil, né? Destacando o Brasil. E vamos destacar com seus 26 estados, tá? Estamos falando 25. Com seus 26 estados, mais um distrito. Bom, então está aqui, Distrito Federal, né? Aqui, Brasil, mais seu distrito. Então aqui, observe a sigla BR, então Brasil. Então nós já temos aqui, ó, eu estou apontando aqui para vocês, eu espero que vocês estejam vendo bem aqui, ó. AME, continente americano, 3 letras. As 3 primeiras letras aqui, tá? Continente americano. Depois observa as iniciais. Depois observa aqui o país. Qual é a sigla do país? BR, então Brasil. E a sigla do estado. Estado do Rio de Janeiro. Ótimo, então vamos compreender, né? Observou bem aqui Rio de Janeiro. Então, a sede ela se localiza, tá vendo? Os 3 códigos já foram gerados para esta igreja aqui experimental. Eu saí um pouquinho de foco para que vocês possam ver bem o que eu estou mostrando. E agora vamos aqui. Aí nós chegamos então. Aqui. Veja bem. Aqui. Nós chegamos ao mapa do estado do Rio de Janeiro, formado por 164 bairros. Imagina que se o Brasil se no caso não fosse uma sede experimental, fosse uma realmente já igreja, né, já de posse mesmo, olha quantos bairros a sede teria para percorrer só no estado do Rio de Janeiro.
Veja bem, 164 bairros. Eu pergunto para vocês, é lícito que uma mãe, ela tenha, digamos, 5 filhos? Que seja, tá? Mas ela tem 5 filhos. Ela vai cuidar de alguns, mas deixa sobrar um sem cuidar, ou 2 sem cuidar, que seja cuida de um, deixa os 4, e vai cuidar de outras crianças, deixando a desejar aqui o cuidado. É louvável que ela, além desses daqui, de repente cuide de outros que estejam precisando, outras crianças. É louvável. Mas ela primeiro vai ter que cuidar desses 5 filhos ali que Deus confiou para ela. Quando uma igreja está fundada num determinado lugar, ela precisa dar sim o cuidado primeiro para aquelas pessoas ali. E não desistir dessas pessoas, porque o próprio Criador, ele não desiste de nós, né? Nós temos sim aquela situação de sacudir a sandália, né? Vamos dizer isso para mim, sacode. Nós, no projeto, quando da minha gestão, teve uma irmã que falou para mim, ela veio com uma palavra de sacudir a poeira da sandália e se referiu à filha de uma das famílias, né? As famílias tinham uma jovem que não prestava atenção na palavra de Deus quando nós chegávamos lá. E ela, usando desse argumento da palavra de Deus, né, disse para mim que, olha ali a palavra, irmã, olha o que a palavra está dizendo. Quer dizer, ela estava me sugerindo que eu sacudisse a poeira da sandália ali daquela casa. E uma das experiências que eu tive, não vou nem citar o nome da irmã aqui, que não é o caso, mas a experiência que isso me trouxe foi o seguinte: eu comecei a falar aqui dentro com o Espírito Santo, comecei a palestrar com ele, no meu particular, aqui no íntimo, né? Como qualquer um de nós podemos fazer. E quando eu palestrei com ele, fui falando com ele, e ela veio, né, com uma ajuda valiosa, porque inclusive eu não tinha, até hoje não tenho carro, né? Eu não tinha carro para sair por aí, para levar aquelas compras, às vezes eu ia de bicicleta. E aquele dia, quando ela ligou, eu falei assim: tá, então você vai ficar com a palavra hoje para aquela família. Exatamente essa que ela veio quando chegou, que nos encontramos. Ela disse que eu deveria sacudir a poeira da sandália dali, daquele local, daquela família. E eu então disse para ela: tá, irmã. E fiquei assim, fiquei falando, palestrando com o Espírito Santo. Pois bem, aquela casa foi a última que nós fomos de visita naquele dia, naquele mês. E que era o dia da visita, né? Todo dia 23 de cada mês era o dia da visita. E quando nós lá chegamos, e que ela foi falar para aquela jovem, né, que a jovem estava lá, inclusive, para receber, a jovem falou: espera só um momentinho aí, e pegou uma cadeira ali do quintal que estava por ali, colocou na frente dela, sentou, cruzou os braços e falou: pode falar que eu estou todos os ouvidos. Eu nunca vou me esquecer disso em particular, porque essa irmã minha, né, irmã em Cristo, saiu de lá depois que acabou tudo, nós viemos para o carro com ela chorando, praticamente, muito, quase ali, bem emocionada, falando para mim que Deus perdoasse ela, porque ali ela aprendeu uma lição. Então tenha cuidado de não sair sacudindo a poeira da sandália, porque Satanás, ele não faz isso, não, ele não desiste não, ele fica ali, ele só desiste quando a palavra se cumpre: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A pessoa tem que resistir para ele fugir. Mas o que acontece é que nós que estamos de fora, que estamos ali para evangelizar, para trazer aquela vida para o Senhor Jesus, muitas das vezes, quando o Espírito Santo fala: não, agora é momento, você deixa de molho um pouquinho. Mas como que nós estamos de fato fazendo? Porque se observar bem, o mal está proliferando. E eu creio que aonde a luz se faz presente, tudo fica diferente. Onde Deus se faz presente, tudo fica diferente. Eu já vi por diversas situações de ver o mal tentando fazer alguma graça, né? Fazer alguma situação de destruição, como sempre, e simplesmente começar a adorar e Deus mudar toda a situação, né? Então, assim, é necessário repensar a noiva do Senhor, repensar sobre isso daqui. Veja, aqui são 164 bairros. Mas já tem igreja nesse bairro todinho. Eis aí essa questão. E a questão, porque lá no início, bem já no comecinho, o que foi dito? A casa, toda a casa, né, dividida,
ela não subsistirá. Então a questão não é ter as igrejas. Por dentro de uma casa, pode ter 11, 10, 12 pessoas dentro de uma casa e a casa fica numa miséria. Por quê? Porque é necessário a união. É necessário. Então no bairro é necessário que haja união entre os homens e mulheres de bem e haja unidade entre as igrejas, a noiva do Senhor, deixada na terra para iluminar a terra. Né? Então as trevas não podem continuar ganhando esse espaço que está tendo, assim como a gente vê os repórteres falando, né, que o mal está tomando muito espaço, né, que o Rio de Janeiro está todo tomado. Aonde a luz se faz presente, simplesmente as trevas têm que sair. Tem que sair, ela sai, é natural, é algo que é natural de acontecer. Se tem uma caverna escura, colocou uma velhinha lá, né? Acendeu uma velhinha, uma luzinha, um fósforo, já ilumina, as trevas saem na hora em retirada. Então, 164 bairros. Aí nós temos, então, observe o que chama de código de identificação. AME, continente americano. País, Brasil, BR. Estado, Rio de Janeiro. Sede, Rio. E o campo está aqui. Depois do campo da sede, que é o primeiro campo, aí a gente entra com a igreja. Aí vem a igreja. Tá? Aí vem aqui a igreja. Aí aqui a igreja 1. Provavelmente porque essa igreja é 1. Por quê? Porque ela é a igreja 7, tá? A partir depois de 2, 3, 4, já está segundo campo. No segundo campo, a igreja pode ser 1, 2, 3, 4, porque pode ser igrejas que vão vir chegando no segundo campo. A QR, depois apoio, vai vir chegando nesse campo aqui, ó. Aqui, esse campo aqui, campo missionário 1, é o primeiro campo, ó, para a sede. Tá vendo? Esse aqui é uma sede, não é subsede, sede, né? Poderia ser sede ou subsede. Sede só vai ter um. Então, quando aqui for 2, 3, 4, 5, 6 em diante, são todos subsedes, são outros estados. Aqui, o campo missionário, 1, 2, 3, o primeiro é a sede, no caso, mas o segundo, terceiro, quarto campo já são tudo outros campos que vai ser a AQR que vai estar à frente. E aqui vem esses códigos da igreja. Então aqui, conforme a igreja vai chegando, também vai recebendo uma numeração, já sempre com essa base aqui, ó. O continente, o país e o estado. Se ela está na sede ou na subsede. Mas esse código de identificação, fique tranquilo, porque isso daí vai caber a mim como autora fornecer esse código de identificação, tá? Isso daí me compete a mim. Mas a seguir depois é orientada, que eu vou estar orientando a igreja 7, e aí conforme for chegando as outras igrejas, eu vou orientando e aí ela vai surgindo com naturalmente esses números vão sucessivamente. Tem uma regra para eles e esses números vão acompanhando. Observe que todos eles têm um 01, 01. Até o 9, 09. Depois do 10 em diante é 10, 11, 12, já não acompanha mais 0, ok? Isso é a regra, tá? Então tá aqui, ó, esses bairros todinhos seriam os bairros aqui que vão sendo formados, digamos, os campos missionários. Então, olha só, se nós temos 164 bairros, nós podemos já considerar por aí 164 campos missionários só no estado do Rio de Janeiro. Logo, a sede ficaria sobrecarregada se ela tivesse também que em outro estado ela ia trabalhando, ela iria entrar em territórios, em outros territórios. E não convém que seja assim. Então ela fica responsável enquanto sede até de orientar para que as subsedes façam um trabalho semelhante dela no campo, nos 60, 64, digamos, bairros, né? Ela vai orientar, ela vai ser tipo um modelo, um exemplo para as subsedes, ok?
e ela vai estar orientando, mas ela não vai ir lá fazer o trabalho, porque fica pesado e o adversário se aproveita disso, tá? Se aproveita muito. Nós somos seres humanos, nós precisamos realmente trabalhar de forma organizada para poder superar essas dificuldades que estão aí, inclusive porque nós temos um coração diferente, um entendimento diferente, né? Aonde nós chegarmos, o próprio Espírito Santo revela quem é passível de transformação e quem não é passível de transformação. Ele vai revelando o interior das pessoas. Porque se nós andarmos realmente, né, movidos pelo Espírito de Deus, tenha certeza absoluta que o Espírito Santo vai conversando. Eu já contei para vocês, né, da situação, tem diversas. Eu ainda vou escrever um livro contando sobre o projeto Por Todos, Todos por Um, por detrás dos bastidores. Para vocês saberem muitas coisas que ocorreram, como uma dessas que eu contei ainda há pouco, né? Da irmã que queria que eu sacudisse a poeira da sandália rápido, né? E eu não podia fazer isso porque o Espírito Santo, né, me orientava a não desistir, a não dar o pé dali. E naquele momento eu não sabia que eu estava experimentando uma ferramenta. Ele não me deixou, não me falou, você está experimentando. Depois você vai, não, ele não falou isso para mim. Ele deixou eu agindo como se eu nem não sabia que depois ia fechar toda a documentação para eu entregar às igrejas. Para mim já estava entregue às igrejas. Então, quando a igreja desvinculou, eu fiquei até impactada na hora, foi uma surpresa, mas hoje eu compreendo que era necessário ocorrer aquilo, tá? Para que eu pudesse revisar cada documentação, terminar tudinho. E aí foi aonde o Espírito Santo foi e me revelou. A igreja sede a igreja sede é a pioneira, a igreja subsede são a igreja da expansão, as expansionistas, e as igrejas distritais são a igreja da unidade, tá? E uma coisa que eu quero dizer que eu não posso deixar de falar enquanto instrução, tá? Não posso deixar de falar isso enquanto instrução. Muitos talvez pensando, né, que possa fazer uma cópia, né? Uma cópia desse projeto e trabalhar com ele. Olha, os materiais estão todos prontos. Todos prontos. Se uma igreja não desejasse trabalhar dentro com esse sistema, mas criar algo semelhante para fazer, eu diria que não devo fazer algo assim. Se passar isso na mente ou no coração, repreenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esta ferramenta ela não vem de mim, não é da minha cabecinha. Não vou desfazer de mim, eu não sou capaz, eu não serei capaz, mas é que a verdade é que ela não vem de mim, foi escrita por inspiração. Tá? Nós vamos prosseguir agora, tá? Aqui já para a parte 8, tá bom? Mas antes mesmo da gente prosseguir para a parte 8, eu ainda tenho que usar aqui, espera só um pouquinho, mas eu tenho que passar para tá. Aí finalmente nós vamos ver aqui, chegar, olha, esse foi a sede do campo experimental, o primeiro campo experimental, né? Campo Missionário 1, denominado Jardim Bangu, 9 postos de coleta. Na verdade, o que eu quero dizer assim, aqui foi um posto único depois, tá? Esse posto aqui, posto de coleta PC1, foi bem na rua Roque Barbosa, Ângela de Almeida, com essa nossa irmã. Tá pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse posto de coleta depois, no finalzinho já, quando estava já para ir para os 7 anos, o posto de coleta se tornou único na Priscila. Eram 8, na verdade, 8 postos. Comigo, com a minha casa, eram 8 postos, mas eu ficava sobrecarregada, já estava deixando até acumular serviço doméstico, tarefas domésticas na minha casa, ali no condomínio Ayrton Senna Jardim Bangu, que foi quando eu comecei a escrever o projeto. E aí eu falei
eu orei ao Senhor, né? E o Senhor então falou para que eu tornasse o posto único. E aí eu falei, aí me deu a pessoa, uma dos postos. E quando eu falei, Senhor, se for o Senhor mesmo falando comigo, ela vai abrir um sorriso até o canto da orelha e vai aceitar. E quando eu falei com ela, rindo, com um sorriso até o canto da orelha, recebeu ali, né, recebeu ali o convite para se tornar posto único e aceitou. E se tornou posto único. Só que depois, dado algumas coisas que ela foi ocorrendo lá para ela abriu mão, não quis mais ser posto, né? E aí eu me lembrei que o meu pastor presidente, tinha me sugerido fazer posto de coleta com a irmã. Essa é a rua principal, aí fui lá, conversei com a irmã, abriu, né, ali, tornou-se posto de coleta, aceitou essa incumbência. E nós, olha só aqui, mapa do campo, setor administrativo, vou ler aqui para vocês, setor Campo Missionário 1, denominado Jardim Bangu, né? É um campo missionário experimental, entrega das ofertas dos voluntários, doadores, né, dos voluntários ofertantes, na verdade, entrega das ofertas dos voluntários, das famílias voluntárias, eram igreja. A igreja era todo dia 1º ao dia 12 de cada mês. A comunidade era todo dia 10 de cada mês. Eles tinham no máximo 11 e 12 para ofertar, para levar suas ofertas. Por que tem essa data, gente? São lares servindo, e tinha um lar aqui da igreja. Não podia levar qualquer dia, não. E se ela quisesse fazer uma pequena viagem? E se ela precisasse, né, sair alguma coisa? Então, para a questão de organização, né, funcionava assim, desta forma, deve funcionar assim. Então, a igreja tinha do 1º dia 12 de cada mês para os membros deixarem as ofertas lá no cesto de alimento. Na comunidade, as famílias da comunidade, do dia 10 de cada mês, máximo 11 e 12, elas tinham para poder entregar essa oferta à irmã. Então a irmã separava 3 dias para esperar o dia inteiro, porque alguns trabalhando fora e tal, esperar o dia inteiro aquelas ofertas. E a família? A família ofertava por mês um item alimentício à escolha dela, né? Ela levava, ela tinha esse compromisso de qualidade, de assiduidade, de levar. E como eu percebia nos olhos de muitos a alegria de poder participar dessa obra de redenção, de alimentar o próximo, a alegria que essas pessoas tinham de poder ofertar. Eu confesso uma coisa que aqui eu tenho que falar. Quando foi para colocar os pés na igreja, muitas pessoas chegaram para mim pedindo, quase praticamente me suplicando para eu não colocar o projeto na igreja. Então, para vocês verem, igreja, que é necessário sim que essa ferramenta vem para trazer também um relacionamento da igreja para com a comunidade. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram para mim, fulana nem me cumprimenta, né? E tinham dificuldades. Então, por quê? Porque eu caminhei no meio do povo para saber as necessidades ali. Então, eu vim saber muitas coisas que um dia eu vou colocar no livro e vou escrever, para que a gente possa, porque Deus não esconde as coisas, a gente só tem que saber como coloca as coisas, mas Deus não esconde, porque é para trazer maturidade. E observa só, a contagem das ofertas nos postos, né? Então tinha um dia, o dia 13 ou dia 18, inclusive nas igrejas. Então, o posto de coleta da comunidade, o posto de coleta das igrejas, essa contagem dos alimentos eram feitas do dia 13 ao dia 18. Tá? O coordenador de campo externo ligava para ela, digamos aqui um exemplo, ligava, no caso eu, que estava ali sendo a coordenadora de campo, externo, eu ligava para ela, para a irmã Rosângela, e combinava com ela, posso ir aí hoje para poder a gente fazer a contagem. E aí nós tínhamos então essa data aqui, 13
até o 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Combinava, ia lá, fazia a contagem, ela ficava com um documento e eu com outro. E na igreja era feito do dia 19 ao dia 21. Veja, na comunidade era feito primeiro, levava tudo para a igreja. E na igreja fazia essa contagem. Então ocorria a partilha das ofertas em sacola na sede do projeto. Ali se procedia a partilha, deixava tudo pronto, arrumadinho. E quando chegava na data do dia 23, né, de cada mês, então era levado até as famílias. Nenhuma família vinha na igreja, que é uma coisa que foi questionado também, mas nenhuma família vinha na igreja para poder receber alimento. Nós íamos na casa. Deus quer todos os lares o adorando. Deus quer que todos os lares façam, aprenda a oração, eu era de lar em lar, que os apóstolos iam de casa em casa. Claro que nós podemos nos reunir num lugar maior, onde caiba todos nós, mas Deus quer que a gente venha adorá-lo aqui. Esta é a casa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é aqui. Nós precisamos ir nos lares, levar a adoração, levar a palavra, suscitar esse espírito de adoração, para que depois nos reunamos no templo. Então, para fazer isso, alguns não colocam mais os pés nas igrejas, alguns têm dificuldade. Você falar assim, irmão, você não tem vindo à igreja. Não, porque olha aqui o trabalho que eu estou fazendo. 12 vídeos, 7 anos experimentando ferramentas, 7 anos visitando famílias, 7 anos escrevendo, 7 anos escrevendo muito, para poder trazer essa obra de redenção, trazer essa ferramenta missionária para o uso dos atalaias de Deus, dos servos de Deus. Como que eu estou nesse período fazendo isso daqui, agora, estou sem Cristo do Senhor, mas realmente é bom a gente nos reunir no templo, mas muitos não vão, não é pelo motivo que eu apresentei agora aqui não, muitos não vão porque não querem ir mesmo, porque estão aborrecidos, chateados, entristecidos. A igreja precisa ir até estes para poder resgatar essas ovelhas. E não há uma forma melhor do que esta, eu posso garantir. Porque esta ferramenta veio do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você, noiva do Senhor. Então agora nós chegamos aqui, já no finalzinho dessa palestra da parte 7, tá? Eu mais uma vez vou pedir a você para não deixar de dar seu like, dê seu like, comente, compartilhe, chame o mundo inteiro para assistir, fale para as igrejas pós-Martinho Lutero para assistir. Você que é missionário, evangelista, você que é diácono, diaconisa, pastores, assistam. E vamos agora então para a nossa parte 8, que lá eu falarei sobre a ferramenta missionária na prática. Projeto por todos, todos por um. Alguém aí já está sentindo vontade de experimentar esta rede de muitas pontas? Então assista ao próximo vídeo e aprenda mais sobre elas, ok? Então um beijo no seu coração e vamos para a parte 9?